Considerado o mal do século, a ansiedade tem subido a níveis alarmantes na população mundial. O desenvolvimento da tecnologia e a facilidade de acesso a informações tem transformado o nosso cérebro num receptor de quantidades tão grandes de comunicação que a gente não sabe mais o que fazer ou como lidar com tanta informação que chega para a gente. Mas afinal de contas, o que é a ansiedade? Hoje a gente vai falar um pouco sobre isso e entender como é que a gente pode combater isso a longo prazo. Mas antes da gente chegar no conteúdo, se inscreve aí no canal, vai ser de ótima ajuda para eu continuar produzindo vídeos como esse. Deixa um oi Gustavo nos comentários, vai ser um prazer saber que você está me seguindo. Antes de tudo, a gente tem que entender que a ansiedade nada mais é do que uma resposta natural do meu cérebro para situações de luta ou fuga. Nós, seres humanos, apesar de estarmos tentando cada vez mais, nunca deixamos de ser animais que fazemos parte da natureza. E assim como outros animais e outras espécies, nós somos regidos por dois instintos básicos, que são os instintos de preservação da espécie e preservação da própria vida. A ansiedade é um estímulo do meu sistema nervoso simpático para a preservação da minha própria vida. É uma sensação natural, é uma sensação que nos protege e que faz parte da nossa natureza e a gente tem que aceitá-la como tal. O problema é quando a ansiedade atinge níveis alarmantes e começa a afetar as minhas atividades no meu cotidiano. Aí ela se transforma na ansiedade crônica, se torna um problema, que você para de conseguir lidar com a tua vida de maneira saudável. A ansiedade crônica, ela pode levar a crises de pânico. Crises de pânico são aquelas sensações onde você fica totalmente paralisado, você não consegue reagir a estímulo nenhum. A ansiedade como sentimento, ela causa alguns fatores físicos no nosso corpo. Se você sofre de ansiedade, você já pode ter percebido uma coisa ou outra. Por exemplo, aquela sensação de gelo. Isso é porque o medo que a ansiedade nos traz, ela faz o nosso sangue, a distribuição sanguínea do nosso corpo, ir para as nossas extremidades. A gente engana o nosso cérebro e ele entende que a gente está numa situação de luta ou fuga, e o sangue, quando vai para a extremidade, caso você estivesse numa situação de luta ou fuga, se você tivesse tomado um corte no seu corpo, você não iria sangrar tanto, você não iria ter uma hemorragia e, por consequência, perder a sua vida. Isso é uma resposta natural, é uma proteção do nosso organismo para a nossa vida. Ou aquelas sensações de tremores, isso é o nosso corpo aquecendo a nossa musculatura para que, caso a gente tivesse que fugir, se a gente estivesse fugindo lá de um urso ou de um leão, o nosso músculo ele não tivesse nenhum tipo de cãibra ou travasse e a gente sentisse alguma dor. Então esses tremores eles são uma resposta natural do nosso organismo para um aquecimento muscular para que a gente conseguisse fugir numa situação real de fuga de algum perigo que ali que se apresentasse. As crises de pânico, elas são aquelas sensações de medo paralisante. A síndrome do pânico, ao contrário, nada mais é do que o medo de você ter medo. Ela se torna uma síndrome justamente por isso. Existem algumas situações que vão te dar um gatilho de medo, que vão te gerar aquela ansiedade, aquela coisa enorme que toma conta de você. Então você evita essas situações para que você não sinta medo. O seu inconsciente ele já sabe ali aonde é que você vai se encontrar em situações que vão disparar esses gatilhos, então você evita. E isso pode ter a curto, médio e longo prazo afetar a tua vida de maneira negativa. Como que você vai lidar com a ansiedade? Se você estiver tendo uma crise de ansiedade, a primeira coisa que você vai fazer é controlar a tua respiração. A respiração é a única função do nosso corpo que pode ser controlada pela gente e também é algo automático. Ou seja, a gente respira sem como os batimentos cardíacos. A gente não tem controle dos batimentos cardíacos. Então ela é automática e também ela é manual, digamos assim, a gente consegue estimular nossa respiração. Se você conseguir controlar a sua respiração, a maneira de respirar de uma maneira calma, você vai ativar o teu sistema parasimpático, ou seja, você vai levar mais sangue para o teu cérebro, vai tirar o sangue das extremidades, vai diminuir o teu batimento cardíaco e isso vai aos pouquinhos te acalmando e você vai percebendo que a realidade que te cerca não é essa projeção. Porque sim, a ansiedade ela é uma projeção, ela é um medo do futuro. Você cria uma situação no futuro que é irreal e você no presente acaba tendo medo dessa situação futura que na verdade não existe. A médio e longo prazo você vai combater a ansiedade com autoconhecimento. Conversando, tentando entender quais são esses gatilhos lá no seu passado, seus traumas que te levam a ter desenvolvido essas crises, da onde vêm esses gatilhos,
O porquê que tudo isso está acontecendo. Porque você vai conseguir entender de onde é que surgem esses pontos que te levam a ter esse comportamento e aos poucos, com muita paciência, você vai estimulando uma melhora e uma calma nesse teu comportamento. A ansiedade como sintoma, ela gera estresse. É muito estressante, é cansativo você ficar se sentindo ansioso o tempo todo, tendo medo do futuro, medo daquilo que vai acontecer, mesmo você conscientemente sabendo que isso é tudo uma projeção da sua cabeça para aquilo que ainda não aconteceu. E qual que é o melhor remédio para combater a ansiedade? São atividades que produzem a dopamina e a serotonina. A melhor delas, o exercício físico. Através do exercício físico, essa produção de dopamina, a produção de serotonina, estimulada através de exercícios principalmente de explosão e exercícios cardio, eles vão combater essa tua ansiedade, esse teu estresse, vão cansar o teu corpo, você vai ter uma noite de sono melhor, porque se você está cansado, a tendência a ter situações de ansiedade é muito maior, você vai conseguir se alimentar melhor, então promover essa mudança de estilo de vida no seu total vai também conseguir diminuir esses teus níveis de ansiedade. Me deixa aí nos comentários se você já passou por alguma situação de estresse ou de pânico e como que você fez ou está fazendo para resolver. Se você chegou até aqui, eu peço que você se inscreva no canal, vai me ajudar bastante a continuar produzindo conteúdos como esse. Eu agradeço e até o próximo.